Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar, né? Final do domingo no calendário natural, início da segunda no calendário espiritual. E hoje nós vamos falar acerca de Belial. Quem é esse ser e algumas características da forma como ele atua. Queridos, nós precisamos entender que nós temos a nossa responsabilidade pessoal acerca do pecado. Por exemplo, a gente vai lá para o texto onde fala as obras da carne, e o Senhor deixa bem claro que aqueles que praticam não herdarão. Então, eu sou a responsável por praticar ou não o pecado, eu sou a responsável por guardar o meu coração, né? E eu sei que esses vídeos têm sido bastante confrontativos, porque por muito tempo na igreja nós andamos simplesmente com uma mentalidade romana, né? A gente falou um pouquinho disso ontem. Se eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, eu vou na igreja, eu oro, eu leio Bíblia e eu jejuo, então tá tudo certo, eu sou crente. Eu me lembro de uma pastora e eu falo isso, queridos, com muito amor e carinho, tá? Porque a gente dá o que a gente tem, né? E naquele momento, eu nem vou dizer que ela faz isso hoje, mas naquele momento, há muitos anos atrás, era esse tipo de ensino que ela dava, e não era por maldade, era como um escape. Mas ela ensinava que quando a mulher tá virada com o marido, para não discutir, pegava água, deixava água na boca, porque com a boca cheia de água a gente não tem como responder. Então, ela estava dando o melhor dela naquele momento. Eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que no passado, o que a gente aprendia, se eu não pratico, não tem problema que aqui dentro tá tudo bagunçado, tá tudo sujo, tá tudo lamaçado, tá cheio de transgressão, de iniquidade, de pecado. O importante é o externo. E hoje o Senhor tem trago nesse novo mover que está acontecendo no meio das igrejas, o Senhor tem trago com uma profundidade muito grande acerca dos pecados internos e da santificação. E que quando Jesus confronta, né, os fariseus, os saduceus, que o Senhor olha para ele e fala assim, vocês são um bando, uma raça de sepulcro caiado, porque vocês têm beleza, vocês têm nobreza, vocês têm riqueza por fora, mas por dentro vocês são podres, vocês estão contaminados. Pensa aí num cadáver, né? É isso que tem dentro de um sepulcro. Então, é podridão, é carniça, é bicho, e o Senhor confronta isso, né? De não ter uma vida aparente. Então a santidade vai muito além, mas muito além do que a gente foi ensinado por muito tempo. Agora, o fato de eu saber que existem demônios que atuam dentro das minhas áreas de pecado não anula a minha responsabilidade pessoal. Porque eu tenho a responsabilidade de falar, não, você não vai atuar, porque eu não vou te dar combustível para atuar na minha vida. Eu não vou te dar lado, eu não vou te dar brecha para você entrar. Na minha vida você não vai atuar, né? Agora eu também preciso entender que eu tenho falado muito acerca das gerações, né? E eu sei que eu creio que Jesus está às portas, mas nem por isso nós podemos simplesmente nos calar acerca da próxima geração, porque nós somos pais de uma geração, seja ela física ou seja ela espiritual. Eu preciso entender que se eu parar o pecado, eu parei a prática do pecado. Queridos, vamos lá. Provérbios diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso, ok? Então, meus pais, já falei isso, né? A família da minha mãe veio de uma família alcoólatra. Então, vamos lá. Eu tô aqui, a maldição está acompanhando.
eu me converti, essa maldição deixa de acompanhar? Não, queridos. Você acha mesmo que o diabo vai parar toda a obra dele porque a gente aceitou Jesus? Muito pelo contrário, ele vai potencializar a obra dele para que a gente não permaneça e para que a nossa geração não permaneça. Então não pense que, eu fui lá, aceitei Jesus, me batizei, agora o diabo está correndo de mim. Não, queridos, ele está correndo para mim. Ele está correndo para aumentar o arsenal de guerra contra a minha vida. Porque o propósito dele é que eu não permaneça. Porque ele me destruindo, ele está destruindo toda uma geração física e espiritual. Então vamos lá, eu estou aqui. A maldição está aqui, mas eu não quebrei a maldição. Né? Eu não quebrei. Eu não acredito em quebra de maldição, eu não acredito em renúncia, eu não acredito no arrependimento geracional, eu não acredito nesse tipo de conserto, eu acredito que sou eu, com Deus e pronto, né? Tá, a maldição tá aqui. E eu parei de pecar, eu parei de dar combustível para as trevas. Então, automaticamente, essa maldição não vai ter causa para me pegar. Mas ela vai continuar. Porque ela visita a iniquidade dos pais aos filhos. Então, daí, eu morri. E eu não pratiquei o pecado, a transgressão, a iniquidade geracional para que essa maldição encontrasse causa. Mas daí, eu não quebrei também a maldição. Eu deixei ela vigente no mundo espiritual. Daí vem um filho, e a gente até falou, né, dos 4 reis lá esses dias. E ele vai lá e comete, ele dá o combustível, daí aquela maldição se estabelece na geração. Por quê? Porque eu não travei as guerras para ganhar o território da minha geração. E como eu não travei, estão me ligando aqui, queridos. Como eu não travei, eu deixei espaço para que Satanás potencializasse na próxima geração. Então, eu também preciso entender que assim como eu tenho a responsabilidade pessoal acerca da minha vida, acerca da minha geração, os meus pecados, transgressões e iniquidades, eles dão legalidade para que os espíritos malignos atuem. E aquilo que era só um pecado da minha alma, ele se torna um abismo sem fim. Falei tudo isso, a introdução, 7 minutos, porque a gente vai falar sobre Belial hoje. Mas eu quero trazer isso, eu quero que você entenda isso, que a gente vai falar sobre alguns atos de Belial, e muitos, na verdade, quase todos, se não todos, nós temos a tendência de olhar e falar assim, tá vendo? Isso aqui então eu cometia, ou minha família cometeu, por causa de uma influência maligna. Sim, queridos, houve sim uma influência maligna, mas a influência maligna não anula a minha responsabilidade pessoal. Por isso, ainda que eu identifique atuações de demônios na minha vida, o meu papel é procurar a brecha, me arrepender, confessar, ir para o Senhor, renunciar, dar ordem para que esses demônios saiam de mim e da minha geração. A minha responsabilidade pessoal é limpar, ganhar esse território para o Senhor. Amém? Falei tudo isso porque, como a gente vai falar sobre vários tipos de atuação, para não dar brecha para ninguém falar assim, então eu não preciso me arrepender, foi o diabo. Não, não foi o diabo, não. O diabo entrou porque eu abri a porta. Alguém teve que abrir a porta para ele entrar. Ele não entra com a porta fechada. Amém? Então vamos lá. Belial. Quem que é Belial? Belial é mencionado 27 vezes, queridos, no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Belial, no original, se diz acerca de imprestável, algo que não serve para nada, não proveitoso, companheiro vil, mau, ímpio, ruína ou destruição. Então, Belial sempre vai estar conectado a essa atmosfera de coisas que não prestam para nada, de destruição. E daí aqui a gente pode, então, só com essa característica, a gente pode ver que Belial não tem, eu atuo só nas finanças, por exemplo, né? Como Mamon. Ou eu atuo só no aprisionamento acerca do tempo e no roubo de sementes, como Mamon. Não, Belial, ele vai atuar em várias áreas porque ele atua na destruição. Então, vamos lá. Eu sou infiel. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que nem tá aqui no estudo. Eu sou infiel nos dízimos, nas primícias e nas ofertas ao Senhor. Queridos, preste atenção. Existem
pesos e medidas. Alguém que nunca teve esse entendimento, ele não vai sofrer um dano tão grande como alguém que teve e de repente se tornou avarento, ouviu uma pregação lá, não sei das quantas, que disse que não precisa, que isso é coisa da lei, barará, barará, e falou, agora não quero mais, não vou agir mais assim. É totalmente diferente o peso e a medida, tá? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aquele que teve entendimento é mais cobrado. Vamos lá, você teve entendimento. E, de repente, você decide, você entendeu a teologia da graça, que não precisa mais, que isso é coisa do Velho Testamento, e não é. Mas vamos colocar lá, né? E daí você decidiu que você entregar esse dinheiro, que você não vai dar dinheiro para pastor, que você não vai... Você decidiu que você vai pegar os seus recursos financeiros e você vai dar em forma de oferta para os pobres. Inclusive, eu assisti um videozinho sexta-feira acerca disso, que eu achei incrível. Que quem faz isso, de falar assim, não vou entregar o dízimo, eu vou dar em cesta básica. A Bíblia não diz que é para fazer em cesta básica, a Bíblia diz que é para dar o dízimo. Quem faz isso é porque tem o coração de Judas. O que Judas fazia? Olhava lá, a mulher vem trazer uma oferta e Jesus fala assim, para que trazer uma oferta? Isso aqui dava para ajudar os pobres. Isso é coração de Judas. Mas isso é para outra aula. Então, Mamon vai lá, você abriu a porta, Mamon entra e ele vai chamando aqueles que vão competir, que competem a eles trazer as suas obras. Então, Mamon entra, trazendo escassez, trazendo mentalidade de avareza. Tem uns vídeos aí que, inclusive, eu nunca terminei essa série e eu preciso terminar, queridos, acerca de Mamon. É acerca de um livro, muito bom. Tem uns vídeos aí no canal. Eu acho que a playlist é Mamon, se eu não estou enganada. Então ele Mamon vai entrar trazendo isso. O eu trabalhar na força do meu braço, eu acreditar que tudo que eu tenho foi porque eu fiz, porque eu trabalhei, porque eu estudei. Então Mamon vai trazer essa estrutura. Mas ele vai abrir portas para que outros espíritos entrem. E um dos espíritos é o espírito de Belial, que vai entrar trazendo enfermidades, destruição e tudo mais, tá? Então, Belial é um espírito que está citado na Bíblia, 27 vezes no Antigo Testamento, uma vez no Novo Testamento. E a gente vai ver algumas características de Belial. Eu vou tentar ser rápida, mas eu acredito que esse vídeo vai ser outro, daquele que vai ficar um pouquinho maior. Primeiro, fazer com que as pessoas cometam pecados vis e desprezíveis com indignação moral, que trará maldição e julgamento de Deus. Então, Belial, ele vai trazer essa característica de pessoa ser desprezível, sabe, de não se importar. Queridos, e tem muito, muito disso dentro da igreja. Pessoas que cometem atrocidades e não se importam. Não, eu sou um promíscuo e eu vou continuar sendo um promíscuo. Não me importa. Agora tem uma nova onda, né? Eu tô falando que os crentes agora nem para desviar não presta mais. Porque antigamente o crente ele desviava e ele ia para o mundo e praticar as obras do mundo. Não serviu a Deus, pelo menos servia a Satanás bem servido. Mas agora os crentes desviam, porque você vê, muda o comportamento, muda o linguajar, muda a música, muda as vestes, muda tudo. Mas ele continua indo na igreja, fazendo a política da boa vizinhança, e ele continua postando tudo acerca de Deus, porque Deus, porque Deus. Eu fico só olhando e falando, não, só você não tá vendo, tá desviado, né? E daí ele começa em práticas de coisas vis, desprezíveis ao Senhor. E ele não se incomoda mais. Ele começa a achar que isso é normal. Para que tanto extremo? Para que tanta coisa? Para que esses exageros? Não precisa disso tudo. Queridos, eu já escutei pessoas falando assim acerca de vestes, né? Que é uma área que eu tenho batido, porque santidade é santidade. Mulher tem que se guardar, né? Cuidar com a transparência, cuidar com roupa totalmente agarrada, calça agarrada, blusa agarrada. Cuidar. As coisas estão marcando, né? Homens também. Mas daí, eu já escutei pessoas falando assim, mas Deus conhece o nosso corpo.
Deus conhece, Deus não está preocupado com a nossa nudez. Ele conhece até quantos fios de cabelo nós temos, queridos, é verdade. Deus conhece o nosso corpo. Eu não conheço o seu corpo e eu não preciso conhecer. Se Deus conhece seu corpo, então dentro da sua casa você anda até sem roupa. É entre você e o Senhor. Mas na rua não. Existe um padrão moral. Existe um padrão de conduta, de comportamento. Essa influência de Belial começa a atuar na imoralidade. Entendeu? E a pessoa colocando que tá tudo bem. Deus não se importa com isso, não precisa disso tudo. Por trás disso está Belial. Outra atuação está na sedução. Mas não é somente uma sedução de uau, né? Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei que hoje a mídia ela é muito atuante, né? Vocês estão aqui e tem 355 mil canais aí. Bênção, né? Mas toma cuidado com a sua postura. Eu tenho visto líderes, pastores, não em vídeo, porque é muito raro eu assistir vídeo de alguém. Muito raro, assim, assistir uma pregação, né? Eu assisto o meu apóstolo. Mas no Instagram eu vejo esses videozinhos, né? E eu tenho visto pastores com expressões totalmente sensualizadas. Sedutoras. Biquinho, o olhar meio fechado. Aquela coisa assim. Toma cuidado, queridos. Toma cuidado com essas coisas. Mas não é esse tipo de sedução que eu tô falando. É uma sedução que nos tira da verdadeira adoração. Queridos, a adoração tem um propósito. Não é um Deus que está sentado arrogantemente no seu trono e quer todos os seus súditos prostrados porque é ele que manda. Não tem nada a ver com isso. A adoração é uma comunhão íntima e profunda que faz com que eu me torne semelhante ao ser adorado. Isso é adoração. Eu extrair as características do ser adorado sobre a minha vida. Então, Belial vem mesclando essa verdadeira adoração. Por exemplo, louvores extremamente almáticos. Tem os vingativos, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Tem os vingativos, que vocês vão ver a vingança de Deus na minha vida. Tem aqueles de alma doída de eu sou o centro, né? Então Deus vai fazer, Deus vai me curar, porque eu sou o centro e Deus é o meu servo. Então Belial vem com essas informações erradas. Esses dias eu não vou lembrar qual louvor. Coloquei louvor para tocar no YouTube, e daí vai tocando, né? Eu não fiz uma playlist específica, então eu coloquei um louvor lá e daí vai entrando os outros. E daí entra um louvor que eu não lembro qual que é agora, queridos. E eu até conheço, porque eu estava cantando, limpando casa. E de repente eu comecei a cantar aquilo que estava falando no louvor e eu parei, falei, Deus, eu não sou isso aqui não. Eu não tenho parte com isso aqui não. Eu tirei aquela adoração que não era Deus na hora. Falei, não, de alma, de eu sou pequena, eu sou insignificante. Queridos, nós somos insignificantes diante da grandeza de Deus. Mas Deus não daria o governo para pessoas insignificantes. Nós somos filhos, herdeiros. E isso não nos leva para a arrogância, nos leva para a herança do Senhor. Então Belial vem nessa sedução de colocar outros focos e trazendo uma falsa adoração. Vamos lá. Ele induz a fornicação e adultério. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque tem algumas partes que eu quero ler alguns textos com vocês. Que agora eu não marquei qual era o texto. Leva a carnalidade desenfreada. Então, a pessoa está praticando sexo fora da aliança e está achando normal. Queridos, deixa eu falar um negócio. Eu nunca... eu de verdade, eu tenho vivido um tempo que eu tenho me chocado com algumas coisas. Porque eu nunca havia ouvido na minha história tantos relatos de abuso por líderes e pastores, abuso sexual. Nunca tinha escutado. Para mim era assim algo que acontecia em um milhão.
sabe? E eu tenho visto isso com muita frequência. Ministros de louvores, pastores, os pastores da igreja, muitos relatos. E quando não é o pastor principal, o pastor principal passando a mão no, no líder que molestou, que abusou, que tocou. Eu estou falando de abusos mesmo, queridos. Passando a mão, não, mas ele é líder. Não, mas a menina deve ter insinuado, queridos. Extremos da carnalidade dentro da igreja. Igrejas. Agora de manhã, agora pela manhã, eu vi um vídeo no Instagram de um pastor trazendo um alerta acerca de adoração. E esse pastor, queridos, eu só vou mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp. 2 segundos. Vou ficar aqui na. É porque tem alguém me ligando. E eu só vou falar que eu tô gravando, tá? Pronto. E ele mostrou alguns vídeos de pastores, de ministro de louvor, cantando música secular em cima do altar. Alguns cantando até aquela. Ah, não lembro mais não. Mas era uma sertaneja, dizendo que aquilo lá só podia ser uma adoração a Deus. Sabe? E eu fico assim, aonde nós vamos parar? O nível de carnalidade que está acontecendo dentro da igreja. Igrejas fazendo festas pagãs, porque antes era o Natal, né? Mas agora tem igreja fazendo Halloween, tem igreja fazendo as festas juninas. Eles são adoração a ídolos. Ah, mas eu mudei o nome da festa. Ok, você mudou o nome da festa. Então tá tudo certo. Se eu pegar Satanás e a partir de agora falar que ele não é mais Satanás, que ele é um serafim de fogo, então eu mudei a identidade dele. Só porque eu mudei o nome. Queridos, nós precisamos ser um pouquinho mais inteligentes. Me perdoe falar assim. O fato de eu mudar o nome não muda o princípio. Não muda o fundamento. Não muda quem está recebendo aquela adoração. Não muda. Sabe? Então tem acontecido bailes funks dentro da igreja. Então, Belial está por trás de levar a essa carnalidade desenfreada. Deixa eu ver se é esse texto aqui que eu quero ler com vocês. Só um pouquinho. Juízes. É porque eu queria ler alguns textos e eu simplesmente esqueci de marcar qual eram os textos. 19. Ah, sim, isso aqui mesmo. Outra coisa que Belial está por trás é atrás de estupro e abuso sexual, que eu estava falando, que eu já coloquei dentro do contexto da carnalidade também, que eu nunca tinha visto tanto, queridos, e eu tenho acompanhado várias mulheres que foram abusadas. E daí, pasme, elas foram abusadas há anos atrás, né? E essas coisas estão pipocando, aparecendo agora. Né? Agora elas estão tendo coragem de falar. Olha só o que dizem Juízes 19, a partir do 22. Juízes 19, a partir do 22. Enquanto eles se alegravam, eis que homens daquela cidade, filhos de Belial, estava debaixo dessa atmosfera, debaixo dessa frequência desse espírito maligno, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem é concubina, e a concubina dele trarei para fora. Queridos, olha só o que essa atmosfera de Belial faz. Faz com que um pai entregue a filha virgem. Faz com que um pai negocie. E, queridos, deixa eu falar, hoje pode não acontecer dessa forma, de você pegar a filha e colocar lá no quintal e falar, toma, abusa dela. Mas quando um pai não se posiciona para defender a integridade da sua filha,
ele está agindo debaixo da frequência e do estímulo de Belial. Como que um pai fica tão entorpecido ao ponto de deixar que toque na filha? Tão enganado. E, queridos, muitos desses casos que eu estou falando, e não é um nem dois, não. São muitos, de estados diferentes. Muitos. Muitos desses casos, quando o pai teve consciência do que estava acontecendo, o pai, a grande maioria, o pai ficou paralisado, não fez nada. Por quê? Porque a frequência de Belial vai atuar naquele que comete, mas atua também do outro lado. Então, atua na questão ativa do abuso, do estupro, e atua na questão passiva do pai. E põe uma geração a perder. Por causa desse movimento de Belial. E eu poderia aqui contar histórias, mas eu não vou contar, porque muitas dessas mulheres estão acompanhando o canal e sabem do que eu estou falando. Muitas, queridos. E isso é muito sério. Como que a igreja, eu não estou falando do mundo, querido, eu não estou falando do pedófilo do mundo, eu não estou falando, eu estou falando da igreja. Até 22, 23 anos atrás, eu só tinha escutado um caso de uma irmã que veio aqui em casa me pedir socorro, porque o pai dela, ancião de idade, né? Estava aqui na nossa cidade, ela descobriu que ele estava tocando crianças, ele dava colé e estava tocando essas crianças, esse senhor já faleceu e tal, na época a filha confrontou, né? Mas eu passei aproximadamente 22 anos com pouquíssimos casos. Esse caso, o caso de um pastor que caiu no homossexualismo, pouquíssimos casos. De 6, 7 anos para cá, só o sangue de Jesus. Sabe? Como que a igreja se perdeu dessa forma? Porque como deixou se entorpecer. E daí agora eu volto ao que a gente estava falando lá atrás. Existe um espírito por trás? Existe. Mas aonde está o temor, queridos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aonde está o temor? Que eu não tenho mais esse parâmetro de falar, opa, a minha carne está gritando para eu cometer esse pecado. Mas o temor do Senhor vai matar minha carnalidade, calma lá. Eu não posso viver isso. Isso aqui fere os princípios do Senhor. Entende? Então, talvez eu esteja falando com pessoas que já viveu isso. Dos dois lados da moeda. E é um tempo, queridos, de arrependimento e de conserto. Porque o arrependimento sem conserto não resolve nada, tá? O espírito de Belial induz ao alcoolismo e à embriaguez. 1 Samuel. Esse aqui eu não vou ler, não. Depois, se vocês quiserem ler, 1 Samuel 1, do 13 ao 16. Uma outra coisa que o espírito de Belial faz, eu quero ler com vocês. 1 Samuel 2, 12. Deixa eu abrir aqui. Olha isso aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, uma outra coisa que o espírito de Belial traz é sobre ministros, sobre sacerdotes, a falta de temor. Eu não me importo. Queridos, e como isso tem sido comum no nosso meio. Homens que zelam ao ponto de morte pela religião, pelos fundamentos da igreja local, mas eles não se importam com o que o Senhor está falando. Homens que matam pessoas por causa da religião, por causa da tradição. Matam no sentido de pessoas que se afastam do Senhor e nunca mais voltam, no nível de feridas. Sabe? Por causa da religião. Pessoas que estão pregando absurdos, fazendo atos proféticos absurdos dentro das igrejas e não tem temor. Não se importam com o que o Senhor está falando, com o que o Senhor está operando, com o que o Senhor está movendo, queridos. Escândalos terríveis. E aqui eu poderia citar um monte de exemplos da minha cidade, eu não vou citar, porque tem um monte de gente que segue no canal.
Mas coisas terríveis. E se você vai confrontar e falar, ei, cadê o princípio da palavra nisso? A pessoa se ofende. E ela não obedece à Bíblia. Ela fica porque ela ouviu uma voz, ela ouviu uma revelação, ouviu a voz de Belial. Para trazer destruição, para trazer contenda, para trazer falta de temor. Belial não é Deus. Então nós precisamos estar atentos. Vamos lá de novo. Eram, porém, os filhos de Eli, queridos. Linhagem sacerdotal. Eram os filhos de Eli. Filhos de Belial. Por que eles eram filhos de Belial? Porque eles não se importavam com o Senhor, porque suas obras eram obras de destruição. Deixa eu falar um negócio. Se você é uma pessoa de destruição, você pode até falar que é filho de Deus, mas você é filho do diabo. É filho de Belial. Se aonde você chega causa contenda, problema, se você consegue só se relacionar no seu ambiente, aonde você exerce a autoridade, você tem características de Belial. Se aonde você passa, você deixa um rastro de destruição, para de falsa religiosidade, achando que eu sou isso porque eu confronto, porque as pessoas não gostam de mim porque eu confronto, ou porque eu ensino. Presta atenção, queridos. As botas que andam no caminho de Cristo é do evangelho da paz. No que depender de mim, eu terei paz com todos. Nem todos vão ter paz comigo. Por exemplo, esses ensinos que eu estou trazendo são ensinos de confronto. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que não vai assistir, tem gente que vai falar mal de mim por causa disso. Ele já teve cada comentário, não nesses vídeos agora, mas teve comentários, é porque não aparece, tá? Quando vem com comentários abusivos, o YouTube bloqueia, mas eu vejo. Teve gente me chamando de extremista religiosa, falando que falsos sacerdotes como eu tá cheio. Por quê? Porque se sentiu confrontado. E não foi por mim, porque eu nem escrevi a Bíblia, queridos. Foi pela palavra. Entende? Então, assim, é lógico que terão pessoas que não vão gostar de você por causa da verdade que você prega. Mas se a sua postura é uma postura de destruição, se aonde você passa você cria mais problemas do que paz, eu quero te dizer que você está debaixo da atmosfera de Belial. Porque as botas do evangelho do Senhor são da paz. Um evangelho de paz. Vai trazer conforto, vai trazer vigor, vai trazer vida, vai gerar vida. Vai gerar vida e não destruição. Ok? Então vamos para frente, porque 32 minutos, eu falei que esse vídeo ia ficar longo, né? Então Belial também atua trazendo impureza, falta de temor dentro do ministério. 1 Samuel 10, 26 e 27. 1 Samuel 10, 26 e 27. Também Saul se foi para a casa de Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Olha só, os filhos de Belial desprezaram. Então, os filhos de Belial, quem está debaixo dessa atuação, ele rejeita essa questão da unção. Queridos, eu tenho visto muitos cristãos verdadeiros postando, e eu não vou lembrar a frase exatamente, mas é dizendo mais ou menos assim, que eu acho que João, ou Abraão, foi amigo de Deus, e o Senhor o teve como amigo, e alguém lá o Senhor rejeitou. Não sei se foi Saul, mas eu vou colocar nessa expressão, tá? Abraão foi amigo de Deus, mas Saul, que era rei, foi rejeitado. Então vale mais ter a intimidade do que o título. Deixa eu falar um negócio para vocês. A frase é muito bonita, mas é uma frase de câncer de alma. Queridos, presta atenção. Ministério não tem nada a ver com título, tem a ver com chamado. E quem estabeleceu os chamados foi o Senhor, está na Bíblia. Então, quando eu me levanto contra um chamado,
Eu não estou me levantando contra a pessoa que foi chamada. Eu estou me levantando contra aquele que a chamou. E geralmente, quem faz isso é pessoas que queriam estar naquele lugar e por algum motivo não conseguiram. E talvez não conseguiram porque tiveram líderes abusivos, sim, porque a pessoa não se posicionou, sim, e talvez porque não é o chamado. Porque foi algo que ela quis e não que Deus deu. Tomem cuidado com isso, para não rejeitar aquilo que o Senhor está fazendo. Saul era um homem complicado? Era. Mas o Senhor escolheu ele. Esse negócio de que Davi foi a escolha de Deus e Saul foi a escolha do homem, querido, isso é mentira. O Senhor escolheu Saul. O Senhor levantou Saul como rei. Foi o Senhor, não foi o homem, não. Foi o Senhor. Mas chegou um tempo de tamanha iniquidade, de tamanha contaminação, que o Senhor cortou relações e falou assim: hoje, Saul, ia se estipular o teu reino. Quer dizer, queridos, olha só. Esse texto é um dos textos que mais me causa temor no meu coração como ministro do Senhor. E eu sempre falo com o Senhor: Senhor, nunca permita que eu trilhe uma rota para chegar nesse ponto. Porque para Saul estava tudo certo, queridos. Estava tudo certo. Se a gente for olhar a história, Jesus era para ser filho de Saul. Mas no dia que era para estabelecer que Saul seria o gerador do Salvador, ele coloca a cereja no bolo da iniquidade. E Deus corta o seu reino e transfere para outro. Então, tome cuidado quando você se levanta contra uma unção. Porque a gente vê isso em Paulo também. Quando Jesus aparece para Paulo, Jesus não aparece falando assim: Paulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Paulo, por que você está me perseguindo? Fui eu que chamei eles, fui eu que fiz, fui eu que levantei, fui eu que derramei o Espírito, fui eu. Por que você está me perseguindo? Então, cuidado com isso, porque por trás disso existe o espírito de Belial trazendo desonra. E daí eu quero te dizer, queridos, quem planta desonra vai colher desonra. E isso é muito sério. Tal. E daí Belial também atua trazendo impiedade, trazendo espíritos de enfermidade e demais coisas, porque ele é um espírito de destruição, tá? Mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios, para a gente encerrar, 2 Coríntios 6, 14 e 15, que diz assim, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Queridos, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Não se coloque no mesmo nível que o incrédulo. Não discuta com eles. Eles falar, o incrédulo, você prega o evangelho. Só isso. Você não discute, você não tem razão, você não perde tempo no sentido de ficar batendo boca. Não se coloque no mesmo julgo. Ele não tem o mesmo conhecimento que você. Então, não entre nisso. Não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça, incrédula, iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Essa palavra maligno, no original é Belial. Então, que comunhão pode haver? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, viventes. Como ele próprio disse, habitarei e andarei com ele, serei o seu Deus e ele será o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Retire-se do meio dessa influência.
Retire-se do meio dessa contaminação, retire-se do meio dessa mentalidade de Belial. Que daí você não tocando nesse tipo de impureza, eu receberei vocês. Retire-se. É o que diz aqui em Coríntios, retire-se. Porque não há comunhão entre Cristo e Belial. E aqui, queridos, não está escrito isso, mas eu vou colocar o mesmo padrão, como você poderá servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, ou você serve a Cristo ou você serve a Belial. Deus, Mamon, quem é que te cuida? Quem é que te guarda? Quem é que provê todas as coisas? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Quais são os princípios que você está servindo? E agora, dentro disso, quais os princípios que você está vivendo? Ou os princípios de Cristo, o noivo, aquele que vem resgatar e buscar a sua igreja. Ou você está vivendo os princípios de Belial. Ou você está servindo a abundância ou a destruição. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas Satanás, usando seus espíritos, usando Belial, veio para matar, roubar e destruir, trazer destruição. Quem nós estamos servindo, queridos? E você vai me ouvir falando muito isso. O fruto denuncia a árvore. Você pode morrer falando que está servindo a Cristo. Eu posso morrer com roupa de crente, com Bíblia de crente. Olha, ali em cima, ó, olha um monte de Bíblia. Tudo Bíblia de crente. Eu posso ter essas e mais trocentas mil. O meu fruto denuncia se eu sou ou não sou. O que sai de dentro de mim denuncia. Eu tenho gerado a vida de Cristo, ou eu tenho gerado a destruição de Belial. Hoje a pauta é sobre isso. Que o Senhor gere arrependimento, transformação e que essa maldição seja quebrada, para que a nossa geração corra. Queridos, talvez os nossos filhos e os nossos netos, por causa da volta de Cristo, não terão muito tempo, mas a geração espiritual que está atuante agora farão proezas nas mãos do Senhor, porque encontrou homens e mulheres que se colocaram na brecha, tapando, sendo escudo e proteção para que a próxima geração flua. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e que a Shalom inunde você e sua casa. Em nome de Jesus. A gente volta amanhã, amém? Shalom, shalom, queridos.